Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela e hoje então vamos dar continuidade aos estudos do direito penal. Continuando ainda dentro dos crimes contra a fé pública, o tipo penal que nós vamos estudar hoje é o artigo de falsificação de documento público que está previsto no artigo 297 do Código Penal. Segundo o artigo, o caput diz: falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então vamos lá. Como eu disse para vocês, trata-se de um crime que está aí dentro do rol de crimes contra a fé pública. Então, como objeto jurídico aqui deste tipo penal é a proteção aí da fé pública dos documentos públicos. Quanto à ação nuclear, nós podemos perceber da leitura aqui do caput que existem duas formas, dois verbos do tipo, duas formas de praticar esse tipo penal. Qual seja, falsificando um documento público ou então falsificando ou então alterando um documento público verdadeiro, tá? Então, o que é falsificar? É criar, tá? Criar um documento público. Então, vamos, por exemplo, eu não possuo carteira de habilitação. Em vez aí de eu utilizar-me dos meios legais para conseguir a carteira de habilitação, uma CNH, eu acabo então por falsificar uma CNH. Os dados vão estar corretos, vou usar os meus dados, minhas identificações, mas o documento vai ser falso. Ou então eu posso alterar um documento público verdadeiro, tá? Que é aquele caso, agora, né, no exemplo, eu tenho carteira de habilitação, mas a minha carteira de habilitação ela está vencida. Então, eu pego e altero a data de validade, por exemplo, dessa carteira de habilitação, tá? Então, isso aí será uma alteração de um documento público. Esse tipo penal aqui, nós estamos diante de uma falsificação material e não de uma falsificação ideológica, que o que está o errado, o documento ele é verdadeiro, mas na falsidade ideológica o conteúdo é falso, tá? Aqui a falsidade ela é material, tá? O documento ele é falso. Quanto ainda à falsificação, né, é importante a gente sempre lembrar que não basta para a configuração desse tipo penal qualquer tipo de falsificação. Deve ser aí uma falsificação capaz de iludir, capaz de enganar, tá, o homem médio, né? Então, assim, falsificações grosseiras, como por exemplo, eu pegar um papel qualquer e fazer de canetinha ou de lápis de cor uma CNH, isso aí não vai estar apto para configurar este crime. E sim, nós estamos então diante da hipótese de um crime impossível, tá? Então, lembrando que não é qualquer falsificação grosseira, mas sim uma falsificação apta, capaz de enganar o homem médio, sob pena aí de estarmos diante da ocorrência de um crime impossível. Quanto ao objeto material desse tipo penal, o objeto material dele é o documento público. Mas o que vem a ser um documento público? Um documento público é todo documento emitido por um funcionário público ou então uma entidade pública, tá? Pertencente aí aos três poderes, tanto executivo, legislativo, judiciário, de todas as esferas, federal, estadual, municipal, tá? Todos os documentos emitidos por essas entidades, por estes funcionários, né, da administração pública, direta e indireta, serão considerados bens, aliás, documentos públicos, tá? Este documento público, ele pode ser formalmente, ter aí, por ser emitido por um funcionário público, e o seu conteúdo também pode ser público, tá? Como, por exemplo, uma sentença. O conteúdo é público, é para todos terem ciência. Ou então ele pode ser público, porque ele foi emitido, por exemplo, por um funcionário público, mas o conteúdo dele é estritamente particular, tá? Que é o caso, por exemplo, de uma certidão, aliás, de uma escritura de compra e venda de um bem, né? É pública porque foi feito aí por um funcionário público, mas o seu conteúdo é estritamente particular. Além dessas hipóteses aí além dessas hipóteses de configuração aí do que seria um documento público, o parágrafo 2º ele traz a forma equiparada,
tá? De documento público. Então vamos lá. Para efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado por entidade paraestatal. Tá? Aqui, o parágrafo 2º é importante que a gente tome bastante cuidado, porque quando eu penso em uma entidade paraestatal, o que é uma entidade paraestatal? A entidade paraestatal, a primeira informação é que ela não é uma pessoa jurídica de direito público, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Então, são aquelas entidades que estão do lado do Estado, que exercem aí funções públicas, tá? Serviços públicos, enfim, como, por exemplo, as entidades do Sistema S, como Senac, Sebrae, ou então as organizações sociais, as OS ou OCIPs. São todas entidades paraestatais, elas não integram nem a administração pública direta, nem indireta, mas elas aí desempenham funções, trabalhos, serviços públicos, tá? De interesse público. Todos, então, documentos emitidos por esse tipo de entidade é considerado um documento público. Ainda continuando, o título ao portador ou transmissível por endosso, tá? Que é o caso, por exemplo, de um cheque ou então ainda uma nota promissória. As ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular, tá? Quanto ao testamento particular, isso aqui gera muitos erros em provas, porque se o aluno ele não está atento, né, ele não estudou bem esse tipo penal, ele vai ler lá as opções, quais dessas opções não são documentos públicos e vai assinalar de logo o testamento particular, tá? Ou então hológrafo, tá? Hológrafo significa testamento feito à mão, tá? Então, o testamento particular, o testamento feito à mão, ele é considerado um documento público por equiparação. Então, se eu aí estou morrendo e a única coisa que eu tenho aí próxima, né, para eu escrever as minhas vontades é um papel e uma caneta, eu escrevo aí meu testamento, este testamento feito à mão, hológrafo, né, particular, ele será considerado como um documento público por equiparação. Então vamos lá, continuando. Quanto ao sujeito ativo, tá? Trata-se de um crime comum, qualquer pessoa pode praticar esse tipo penal. Já o sujeito passivo aqui, em um primeiro momento, nós temos a figura do Estado, né, como o sujeito passivo primário, e secundário, aquela pessoa que for lesada, por exemplo, com a emissão de um cheque falso, tá? Então, seria o sujeito passivo secundário. O elemento subjetivo aqui é o dolo, tá? O dolo simples, não exige-se que o agente tenha qualquer outra intenção, como a obtenção de lucro, tá? O dolo simples já configura esse tipo penal. Consumação e tentativa, consuma-se com a prática ou da falsificação ou da alteração. Trata-se de um crime também que comporta aí a tentativa, então a pessoa está lá falsificando ou está alterando um documento público verdadeiro, está lá alterando ele e é pego em flagrante neste momento. Então, aí nós teríamos uma hipótese de tentativa. Quanto às formas, nós temos a forma simples do caput. No parágrafo 1º, nós temos uma forma majorada, tá? Que se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena da 6ª parte, tá? Então, aquele caso lá que o agente, um policial, por exemplo, utilizando-se do fato de ser policial, ele falsifica aí os documentos do inquérito policial, por exemplo, tá? Ele falsifica, né? Utilizando-se do fato dos privilégios aí de ser um policial, né? Ele se utiliza disso e ele falsifica um documento público, tá? Agora, se ele no seu tempo vago ele tem costume ou ele falsifica documentos públicos, aí ele não está se utilizando do fato de ser um policial, tá? Eles têm que estar exercendo a função, eles têm que estar utilizando-se do fato de ser um funcionário público. O parágrafo 2º nós já vimos que são as formas equiparadas e tem mais uma forma equiparada aqui que está no parágrafo 3º. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir, tá? Inciso 1º,
na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinada a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Inciso 2. Na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Inciso 3. Em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Tá? O parágrafo 3º aí, ele está equiparando, né? Serão aí consideradas falsificação de documentos públicos, todas aquelas falsificações envolvendo aí as relações de trabalho que façam refletir na questão da previdência social, tá? Então aqui, por exemplo, a pessoa aí que para beneficiar um conhecido, né, registra ela aí no empregado fantasma e depois ela tem direito a, por exemplo, receber o auxílio-desemprego, tá? São todas fraudes aí e a falsificação na carteira de trabalho, enfim, vai configurar este crime aqui, aliás, a inserção, né, desses dados vai configurar o crime de falsificação de documento público. Continuando ainda uma forma equiparada, tá? O parágrafo 4º, nas mesmas penas incorre quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º o nome do segurado, os seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou a prestação de serviços, tá? Então, o empregador, por exemplo, eu não vou inserir, mas, no entanto, eu vou ser omisso, tá? Não adianta. Da mesma forma, ele vai estar incidindo aqui de uma forma equiparada com a figura do artigo 297. Essas são as formas, tá? E aqui é importante agora a gente falar um pouco de concurso de crimes. Os casos mais corriqueiros e mais perguntados aí se existe concurso de crimes entre o crime de falsificação de documento público ou então o crime de estelionato. Então vamos supor que o agente ele falsifica um cheque para a prática de um estelionato. Neste caso, ele vai responder em concurso material pelo crime de falso, mais o crime de estelionato, ou então ele vai responder por um ou por outro, tá? Qual que é o entendimento majoritário? Existem várias correntes, tá? Em média umas 4 correntes, mas o que vem mais sendo utilizado é o entendimento da STJ. Inclusive existe uma súmula, que é a súmula 17, que diz: quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, tá? Então aqui o caso da pessoa que falsifica um cheque única e exclusivamente para praticar um estelionato. Aqui, se ele falsificou esse cheque única e exclusivamente para cometer um estelionato, tá? E essa conduta, após a prática dessa conduta, este documento não vai mais ter nenhuma potencialidade lesiva. Aqui o que ocorre é que o falso será absorvido pelo estelionato e o agente vai responder aí somente pelo estelionato, tá? Agora, se ele falsifica um documento que dá aí possibilidade da prática de outros estelionatos, tá? Nós estaremos diante aí talvez aí de um concurso de crimes. Outro caso aí corriqueiro que é perguntado se tem concurso ou não é ao concurso, né, a prática do crime de falso, né, que é a falsificação do documento público. Quando eu falo falso, eu estou me referindo à falsificação de documento público, e o crime de uso de documento, tá? Falso. O que ocorre? Então vamos supor que uma pessoa ela falsifica uma identidade única e exclusivamente para usar, tá? Qual será aí a consequência jurídica deste ato? Ele vai responder pela falsificação ou então pelo crime de uso do artigo 304. O entendimento majoritário, tá? É que o crime, o uso é um mero exaurimento, tá?
e que é fato posterior não punível, que o agente ele vai responder apenas pela falsificação. Outro caso corriqueiro aí de pergunta é se existe concurso, tá? No caso da prática de um crime e se eu pratico um falso, né? Falsifico um documento para ocultar a ilegalidade deste primeiro ato, tá? Então vamos supor que eu roubei um veículo, eu furtei um veículo e para eu dar uma aparência de legalidade, né? Para eu conseguir vender este documento, aparentemente de uma forma legal, eu acabo falsificando os documentos deste veículo. Então, aqui no caso, como trata-se de bens jurídicos distintos, tá? O crime de roubo ou furto tutela o patrimônio, já o crime de falso aí vai tutelar a fé pública. Então, como são bens jurídicos distintos, o entendimento majoritário é que ele vai responder em concurso material de crimes. Quanto à questão de concurso, tá? Esses seriam os pontos mais relevantes, tá? Agora, é importante lembrar para vocês também que por tratar-se de um crime, um crime que deixa vestígios, tá? Aqui, para configuração, para procedência da ação penal, vai ser necessário a realização do exame de corpo de delito, tá? Então, ou seja, de forma direta, quando é feito o exame no próprio documento, ou então de forma indireta, que também é admitido. Por exemplo, se o agente se desfez aí dos documentos, né, admite-se aí este exame aí de uma forma indireta, talvez aí pela prova testemunhal. E outros tipos de prova também. E por fim, aqui para finalizar, quanto à ação penal, trata-se de um crime de ação penal pública incondicionada, tá? E é isso, pessoal. Quanto ao crime de falsificação de documentos públicos, estes são os pontos aí mais relevantes, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, pode entrar em contato aí com a professora para maiores detalhes sobre este tipo penal. Ok, pessoal? Então nos vemos aí na próxima videoaula. Até mais!